Boa noite, Igreja da Família. Boa noite a você, visitante. Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, amém? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Aleluia. Não tenho tempo para perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Essa parte desse louvor é muito forte. Espero que a palavra fale com você como falou comigo desde os louvores e desde quando eu comecei a preparar essa palavra nessa noite, essa pregação nessa noite, amém? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Diz assim, se você não encontrou, não tem problema, eu só presta atenção, que é um versículo bem curto, amém? É apenas para dar a base à pregação nessa noite, amém? Diz assim, só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Essa palavra foi escrita por Paulo. Eu vou ler de novo. Apenas a parte que vai ser base da pregação nessa noite. Toma Marcos e traga ele, porque ele me é muito útil ao ministério. Pode se sentar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Esse Marcos a qual Paulo se refere, em sua última carta, quando ele estava preso, próximo à sua morte. Paulo, após escrever a carta de Timóteo, ele é morto. E nos seus últimos dias ele pede para que traga Marcos, o autor do Evangelho de Marcos. Porque Marcos era muito útil para Paulo no ministério. Só que quando você vê a história de Marcos, ela não... Justamente a história de Marcos e o relacionamento de Marcos com Paulo não é tão bonito assim. Não é essas mil maravilhas assim. Marcos, o autor do segundo livro da Bíblia, se você for pensar e você for ver, você não encontra tantos relatos dele especificamente. Você vê o livro de Lucas falando um pouco dele, desse relacionamento dele com Paulo. Você vê alguma coisa dele em Colossenses, em Filemão, se não me falha a memória. Aqui em Timóteo, em algumas partes da Bíblia, Paulo cita ele algumas vezes, até elogiando. E Marcos, o autor do segundo livro da Bíblia, se você for ver o livro de Marcos, é um livro tremendo. Marcos, apesar de não ter tido todo o reconhecimento, ou todo o poder de liderança que Paulo, que Pedro, que Tiago, que outros homens da Bíblia que você conhece, apesar dele não ter tido toda essa visão perante os homens, ele foi o autor de um livro top, de um dos 4 evangelhos de Cristo. E se você for ver o livro de Marcos, apesar dele ser um pouco menor que os outros, você vai ver que ele é ele é mais direto, ele é mais resumido, sem perder a essência. Marcos, ele não perde nada, por exemplo, para Mateus ou para Lucas. O livro de João talvez seja um pouco diferente, né, pastor? João, ele vai falar mais de um Deus glorificado. Dizem que o livro de Mateus ele é direcionado aos judeus. O livro de Marcos ele é mais direcionado aos romanos. O livro de Lucas ele é mais direcionado talvez aos gregos, nós. Porém o livro de Marcos, apesar de ser o menor, como eu já disse, ele não perde a essência de falar de Cristo, um Cristo que veio à terra, um Cristo que morreu por mim, por você e que ressuscitou. O livro de Marcos não perde em nada para os outros livros. Muito pelo contrário, existe até alguns textos que existem só apenas no livro de Marcos. Um exemplo é de um menino que sai nu. Ele sai na verdade envolto ao lençol, quando Jesus Cristo estava sendo preso. A Bíblia vai dizer que ele sai envolto ao lençol, correndo, e em um determinado momento ele perde o lençol e ele sai peladão, irmãos. Inclusive algumas pessoas, alguns teólogos, grande parte dos conhecedores da Bíblia, diz que esse menino que sai correndo é o próprio Marcos. Porque esse relato só está no livro de Marcos.
Não está em Mateus, não está em Lucas, não está em João. E se você for ver, é um texto meio fora de contexto, né, pastor? Qual a importância de um menino que sai pela noite para ver Jesus preso, talvez desesperado, perde o lençol e sai correndo pelado? Não tem muito, não agrega muito. Porém, talvez para o autor, esse relato tinha alguma importância. Por esse motivo, alguns dizem que esse menino era Marcos. Fato é que Marcos, ele é o que nós falamos que é aquele que nasceu no berço evangélico. Sabe aquele que nasceu já na igreja? Seria Marcos. Ele durante a sua adolescência cresceu vendo Jesus, crescendo vendo os milagres de Jesus. Cresceu vendo os apóstolos, os primeiros profetas. E a Bíblia vai falar no livro de Atos que ele sai a sua primeira viagem missionária. E ele sai justamente com Paulo. E Paulo, irmão, Paulo é diferenciado. Paulo era fora do sério, pastor. Paulo, se Paulo estivesse aqui, e alguém levantasse e falasse assim: quem aqui quer tomar um soco? Quem aqui quer tomar um tapa no meio da cara por amor ao evangelho? Eu acredito que Paulo seria o primeiro. Eu, por favor, eu. Sabe? Isso é uma concepção minha, tá? Paulo, ele era um desesperado, apaixonado por Cristo. Então eu diria que quando sai a primeira viagem missionária de Paulo, ele vai com Barnabé, que, diga-se de passagem, era primo de Marcos. E com Marcos. Só que Paulo, ele está ligado no 220. E Marcos está no 110 ainda. A Bíblia fala que eles começam a viagem missionária. E no meio do caminho, Marcos desiste. Marcos para. Marcos não prossegue adiante com Paulo e com Barnabé. E aí eu faço um primeiro parênteses para a gente aqui, para nós como igreja. A pastora falou assim que o Senhor nos criou, hoje no louvor, que o Senhor nos criou para ter um relacionamento com Ele e com os nossos irmãos. E quantas vezes nós não vemos os nossos irmãos, os nossos próximos, fazendo igual o Marcos, parando no meio do caminho, talvez, sabe, não querendo mais exercer o ministério, não prosseguindo na caminhada. E quantas vezes eu vou falar por mim, não sei você, quantas vezes eu, no alto da minha santidade, achando que era o Paulo da vida ou o bom, falava para o meu próximo ou pensava comigo mesmo dizendo: se desviou é porque nunca foi convertido, se caiu é porque não vigiou. Quantas vezes a gente não faz isso? A pastora tem o costume de falar assim: ou será que é só eu, gente? Será que é só eu que às vezes aponto o meu próximo, aponto o meu irmão? Quando a palavra diz que nós temos que suportar uns aos outros, e você e a gente interpreta totalmente essa palavra suportar uns aos outros de forma errada. Porque a palavra suportar não quer dizer: eu tenho que suportar ele, eu tenho que aguentar ele. Fazer o quê, né? Não, a palavra suportar-vos uns aos outros, quer dizer dar suporte, dar sustentação. Então talvez, e bote a sua cabeça para funcionar, e seja humilde o suficiente para pensar que talvez se o seu irmão esteja caído, talvez se o seu irmão esteja tropeçando, talvez tenha sido falha sua de deixar de suportar, ou de dar suporte ao seu irmão. Que isso, pastor? Palavra dura, mas é verdade. Quantas vezes a gente não julga em vez de ajudar, quantas vezes a gente não aponta em vez de dar suporte. Mas a Bíblia fala assim que Marcos, ele desiste de caminhar com Paulo e com Barnabé. E a gente não pode julgar Marcos de jeito nenhum, porque veja a realidade de Marcos, pastor Mateus. Ele viveu no berço evangélico. Ele viu Jesus Cristo sendo crucificado, viu os milagres de Cristo. Ele viu Estevão sendo apedrejado, provavelmente. Ele viu o que acontecia e qual era o retorno daqueles que pregavam esse Cristo. Era a morte, era o apedrejamento, enfim, eram tantas e tantas coisas ruins e difíceis. E ele pega e para no meio do caminho. A Bíblia fala que ele volta para casa, acredito eu. E eu imagino ele ouvindo relatos da viagem de Paulo e de seu primo Barnabé. Eu imagino a frustração dele, irmão. Imagina só, ele ouve talvez alguém falando assim: olha, Paulo foi para tal cidade e mais de não sei quantas mil pessoas se converteram.
E ele pensa, poxa, eu podia estar lá, eu desisti. Eu imagino em um determinado momento, talvez ele ouvindo falar que Paulo e seu primo Barnabé oraram por alguém doente, alguém enfermo, e ele foi curada. E ele podia estar lá e ele não estava. A primeira viagem missionária de Paulo foi tremenda. Paulo volta com Barnabé e eles vão então para uma segunda viagem. E nessa segunda viagem, Marcos ele fala, agora eu vou. Essa eu não desisto, essa eu vou. Com certeza eu vou. Eu não vou dar mole não. Vou para cima. Não vou perder de novo. Eu imagino, fazer uma pequena história aqui agora. Eu imagino Paulo, sabe, montando a marmitinha, Marcos, montando ali sua mochilinha, escova de dente, a marmitinha, sabe, botando a sua esperança para ir para essa viagem missionária com Paulo e com seu primo Barnabé. Sabe, imagina gente, imagina, se coloca no lugar dele. Agora eu vou, gente, vai ser tremendo, vai ser forte. Só que no meio do caminho Paulo fala assim, não, você não vai com a gente. Você desistiu a primeira vez, agora não. Não vai não. E Marcos, ele é o responsável por uma das primeiras brigas, eu acho, na Bíblia do Novo Testamento. Barnabé fala para Paulo, vai, ele vai sim. E Paulo fala, ele não vai. A Bíblia fala que eles contenderam. Só que eu imagino que tenha sido algo grave, irmãos. Porque a Bíblia ela é polida, né? Ela não vai falar o que foi falado de um para o outro. Ela não vai falar a treta que teve. Mas foi feio, irmão. Acredito que foi feio. Porque note que Paulo, ele se separa de Barnabé. Barnabé, ele continua a sua viagem missionária, chama Marcos. E Paulo chama Silas e depois Tiago, se não me falha a memória. Eles se separam. E Marcos foi o principal foco dessa briga. Eu não ouso falar mal de Paulo, de jeito nenhum, quem sou eu? Mas se eu pudesse falar para ele, eu falava, pô Paulão, sacanagem, hein? Podia ter levado o Marcos, o menino queria, dessa vez eu acho que ele ia. Eu não ouso, pastor, chegar e falar assim, Paulo errou, Paulo julgou, quem sou eu para falar de Paulo? Mas eu acho que ele errou. Opinião minha, tá, irmãos? Eu não ouso falar que ele errou, mas eu acho que ele deu uma vaciladinha. Ele podia ter levado o Marcão, podia ter levado o Marcos. Mas a Bíblia fala assim que Paulo, ele continua a sua viagem. Marcos, ele continua o seu caminho. Só que eu imagino a decepção de Marcos, a tristeza de Marcos. Eu imagino o momento em que Marcos recebeu essa notícia de Paulo dizendo que ele não poderia ir. E eu faço uma pequena reflexão sobre as nossas vidas, sobre mim, sobre você. Imagina, da mesma forma que foi entoado o louvor aqui, imagina se Marcos perdesse tempo com ressentimentos. Imagina se Marcos falasse assim, já que Paulo não quer que eu vá, eu não vou e não quero saber mais de nada. Eu vou chutar o balde, eu não quero mais. Eu queria ir, agora eu ia, mas não vou mais porque Paulo não quis me levar. Marcos ele falou, não tenho tempo para perder com ressentimentos. Sabe, irmãos, a Bíblia fala assim que Marcos, depois de andar com Paulo, ele começa a andar com Barnabé e com Pedro. Tá bom ou não? Deixou de ser discipulado por Paulo, mas foi discipulado por Pedro. A Bíblia fala assim que Pedro, por onde ele passava, até a sombra dele curava. Oh, aleluia. Sabe, irmão, o que me chama a atenção? Quando uma porta se fecha, às vezes a gente fala assim que se escancara uma janela. Não, não é uma janela. Quando uma porta se fecha, outra porta se abre. Do mesmo tamanho, talvez até maior. Eu creio nesse Deus. Note que ele não se frustrou, ele continuou com seu primo e depois ele andou com Pedro. Só com Pedro. Tá bom? Tá bom, o que mais? A Bíblia fala assim que ele andou com Pedro e começou a crescer no ministério. Ele começou a crescer no ministério missionário. Ele escreve esse livro. O que me chama a atenção no livro de Marcos, como eu disse, existem algumas passagens que só são citadas no livro de Marcos.
E existe uma referência que também só tem no livro de Marcos. A Bíblia vai falar assim que as 3 mulheres estavam lá quando Jesus Cristo havia sido morto, ressuscitado. E no dia depois elas foram lá no sepulcro de Cristo. E chegaram lá à porta, havia um anjo, história conhecida, você já ouviu falar com certeza. E esse anjo fala para essas 3 mulheres assim: olha, vai lá e avisa os discípulos que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Vocês estão procurando no meio dos mortos quem está vivo. E apenas no livro de Marcos diz assim: vai lá, avisa os discípulos e avisa também a Pedro que aquele que estava morto ressuscitou. Olha que engraçado. Talvez eu acredito que por esse relacionamento de Marcos e Pedro, apenas Marcos cita esse relato e esse assunto específico do amor especial por Pedro. E eu entendo porque o Pedro chamou Marcos para discipular, pastor, porque ele se identificou com Marcos. Assim como Marcos no meio do caminho desistiu, Pedro também, após negar Jesus 3 vezes. Quem não conhece a passagem em que Pedro nega Jesus 3 vezes, posterior ele volta a pescar, volta a ser pescador de peixes. Ele estava lá no mar pescando provavelmente, e Jesus aparece para ele e por 3 vezes pergunta: Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Então, assim como Pedro, no meio do caminho, no meio de sua caminhada, no meio do seu trajeto, ele parou, ele quase desistiu. Marcos também parou. Marcos também teve medo. Talvez por esse motivo Pedro chama Marcos para ser discipulado por ele. Só que a pergunta que eu te faço é o seguinte: qual é o ressentimento que talvez tenha te impedido de continuar vivendo o seu ministério? Talvez você fale assim: não, pastor, eu não parei não, eu só não quero mais, sabe, envolvimento. E a pastora fala que é comum alguns irmãos que vêm aqui na igreja, né, pastora? Fala assim: eu quero ir, mas eu quero ficar quietinho. Eu quero ir, mas eu quero, sabe, só ficar no banco, né, esposa? Eu quero ir, mas sabe, acabou o culto, eu quero ir embora. Começou o culto, eu quero começar na hora que começa o louvor. Começou o louvor, eu quero chegar na igreja. Deu a bênção apostólica, eu quero já estar na porta para ir embora. Eu não quero envolvimento, eu não quero ministério, eu não quero nada, eu não vou desviar. Mas eu também não quero mais nada. Eu falo isso porque eu falei assim, irmãos. A minha esposa falou assim: a gente não quer nada, a gente só quer, sabe, ir lá adorar o Senhor e ir embora. Mas a palavra foi pregada nessa noite. Traz-me Marcos, que é muito útil. Sabe, irmãos, às vezes você pensa assim: mas pastor, eu não tenho esse chamado, eu não tenho esse ministério. Eu posso falar uma coisa para você te garantir: talvez você tenha um alcance que eu e a pastora nós não temos. Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, sabe, para a sua família, para as pessoas que te olham, você tem um chamado. Só que o que te impede? Qual é o ressentimento que tem travado você de exercer o ministério evangelístico de salvação? Qual é o ressentimento? Qual é a mágoa? Qual é a dor? Qual é a tristeza que tem travado a sua vida no ministério de Cristo? O que tem te impedido de ser mais útil? Mais útil para o ministério. O que tem te impedido? Essa pergunta você tem que responder para você mesmo. O que é mais importante para você do que exercer o ministério de Cristo? Do que pregar o amor de Cristo? Do que falar do amor de Cristo? Irmãos, eu preparei essa mesma mensagem. Só que sabe quando você prepara uma mensagem e você pensa assim: olha, eu vou voltar ela mais nesse sentido.
Mas durante os louvores, o Senhor falou tanto de uma cura, sabe? De ressentimentos, de mágoas, de tristezas, de coisas que às vezes a gente coloca como mais importante do que o ministério de Cristo, o ministério nosso, a nossa chamada, aquilo que você foi separado para fazer. Não tenho tempo para perder com ressentimento quando penso que Ele me ama. O Senhor falou tanto comigo nesse louvor. Qual é o seu ressentimento? O que tem te impedido? Irmãos, nós vivemos aí momentos que refletem na gente a respeito dos nossos irmãos, os israelitas, os judeus, que seja. E nós vemos ali a falta de amor, a falta de companheirismo, a falta de humanidade deles. Só que e a nossa falta de humanidade com o nosso próximo aqui dentro da igreja? E às vezes a nossa falta de humanidade com o nosso próximo no nosso trabalho, no nosso serviço, na nossa casa. Quantas vezes nós vemos o nosso próximo caído, sabe, acabado em sua vida, e nós não damos suporte. É muito fácil julgar aquele que está lá do outro lado do mundo, né? Matando. E é horrível o que eles estão fazendo. Mas e nós, com o nosso próximo, aqueles que estão dentro da nossa casa? Como eu disse, quantas vezes eu no alto da minha santidade, sabe, pastor Mateusão? Quando a gente está naquele primeiro amor, a gente vê alguém caído do nosso lado, a gente fala assim: nunca teve de pé, por isso que caiu. Eu falo com vergonha disso, irmãos, porque eu já fiz isso. E eu já caí também. Mas eu glorifico a Deus, porque assim como Marcos, eu me levantei. A pergunta que eu te faço nesse momento é o seguinte: qual será a sua atitude? Para você que talvez, eu não estou dizendo que você está caído, que você está desviado, nem nada disso. Eu estou dizendo para você que talvez recebeu algum tipo de frustração na sua vida, no seu ministério, e parou, e fala assim: não, eu não quero mais. Eu não vou largar Jesus, mas eu não quero mais nada com igreja, eu não quero mais nada com ministério, eu não quero mais nada com nada. Talvez esteja na hora de você ser mais útil. A Bíblia fala que nós falamos, a pastora falou hoje sobre um Jesus Cristo que vai voltar. A vinda dele está próximo. E eu quero que você entenda que existe um versículo que eu acho muito lindo, que é muito forte para a sua vida e para a minha, que diz assim: o mundo está desesperado, o mundo está angustiado, o mundo está desesperado, sabe? A palavra, fugiu a memória agora a palavra, mas quer dizer isso, pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo, irmãos, ele espera ansiosamente que eu e que você se manifeste. O mundo aguarda ansiosamente você e eu. E o quanto nós temos sido útil. É difícil, é uma palavra difícil. Confesso para os irmãos que eu gosto mais de uma palavra mais, sabe, avivada. Mas é o que o Senhor preparou para mim nessa noite e para você nessa noite. O que você tem feito para ser mais útil ao ministério? O que eu tenho feito para ser mais útil ao ministério? Irmãos, como eu disse, eu não tenho o alcance que você tem. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu ministério, mas é importante que você faça algo. É importante que você se levante nessa noite e pregue. E pregue. Mas pastor, eu não tenho o dom de pregar. Pregue com a sua vida. Existe uma frase que eu gosto muito, conhecida por todos, acredito: pregue a todo instante, se preciso for, use palavras. Pregue. Sejam vocês a diferença, sabe? Demonstre amor pelo próximo.
Seja você aquele que dá suporte ao próximo. A Bíblia fala que Pedro pega e anda com Marcos. E por várias vezes Marcos é citado na Bíblia. Como eu disse, em Tessalonicenses, em Colossenses, em Filemão. Paulo falando assim, o mesmo Paulo que diz assim, olha, não, ele não vai comigo. Marcos dá a volta por cima. Não para se mostrar para Paulo, eu tenho certeza que ele não fez isso para se mostrar para Paulo. Ele fez isso porque ele não tinha tempo para perder com ressentimentos. Ele não tinha tempo para perder com palavras às vezes que foram malditas ou mal interpretadas. Eu quero profetizar hoje sobre a sua vida uma cura, em nome de Jesus. Sobre palavra que em algum momento, em algum determinado momento da sua vida você recebeu, aleluia, e ela talvez tenha sido literalmente maldita sobre a sua vida. Em nome de Jesus eu profetizo uma cura nessa noite sobre a sua vida. Tudo aquilo que tem te impedido de exercer o ministério de Deus, que Deus separou para você, seja repreendido nessa noite. Todo ressentimento, toda raiz da amargura, toda tristeza, toda depressão, tudo que não provém de Deus, que tem colocado acima do seu ministério ou acima da sua chamada para com Deus e tem te impedido de viver na plenitude da glória, da graça de Deus, eu quero repreender agora em nome de Jesus. Que haja cura. E a palavra que eu vejo é que haja um recomeço, que haja um avivamento para a sua vida, um despertar para o ministério, um despertar, e que você entenda, e você não pode ser alheio a isso. Você não pode viver no seu mundinho pensando assim, não, eu vou buscar para mim, tá bom, eu vou buscar para minha família, tá bom. Você não pode. Por favor, entenda isso. O mundo aguarda ansiosamente pelo seu manifestar, por uma atitude sua, por um despertar seu. Mas eu não tenho dom, eu não tenho talento. Tem. Você tem o Espírito Santo que habita em sua vida. Aleluia. Você tem a glória de Deus sobre a sua vida. Oh, aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Essa é uma palavra bem simples, bem direta, bem objetiva para você. É uma palavra de despertar para o ministério. É para você que talvez tenha entrado nessa igreja falando assim, olha, eu vou me membrar ali, ou talvez nem me membrar eu vou lá só porque a Bíblia fala que eu tenho que cultuar em algum lugar. É para você que talvez tenha falado como eu falei um dia. Essa palavra é para você que tem alguém próximo a você e você está vendo que ele está precisando de um suporte, mas até agora você não se atentou, ou você simplesmente está dizendo assim, não sou eu quem tenho que levantar, é outra pessoa. É para você que talvez pense assim, eu não quero mais exercer o meu ministério, eu não quero mais, eu não quero. Essa palavra é para você, em o nome de Jesus. Não perca tempo com ressentimentos. Se lembre que Jesus te ama. Se lembre que Ele te separou para um ministério tremendo nessa terra. E é você que Ele separou para pregar no seu lar. É você que Ele colocou como coluna na sua casa. É você que Ele separou para fazer a diferença no seu trabalho, na sua escola. É você. Eu posso falar a verdade para vocês, irmãos. Eu não sabia. Mas como as pessoas nos olham sem a gente perceber. Só pelo fato de você ser cristão, só pelo fato de você, sabe, acreditar em Cristo. Esses dias eu cheguei e um amigo, há um tempo atrás, para falar a verdade, alguém chega para mim e fala assim, olha, eu sou um admirador seu.
Eu falei assim, que isso, gente? Tá doido? Eu não, viu? Eu não. É verdade, eu acho tão bonito o seu relacionamento com a sua esposa, né, esposa? Eu acho tão bonito vocês dois. Eu falei assim, sério? Você nem sabe lá em casa como a gente briga. Não, é verdade. Vocês são tão novos, mas eu tenho mais que o dobro de tempo de casado que vocês, mas acho tão bonito o relacionamento de vocês dois. Me inspira tanto. Eu falei assim, poxa, a vida até é uma coisa que eu não sabia, que as pessoas me olhavam dessa forma. Sabe, irmão, existem pessoas que olham para você e que te, sabe, veem você e talvez você nem sabe, você é inspiração. Talvez você seja inspiração para um sobrinho, para o seu filho, e você nem sabe. Então seja uma inspiração de verdade, sabe? Mostre para o seu filho, para o seu ente querido, o quanto você é servo e o quanto você ama a Deus. O quanto você não perde tempo com ressentimentos. Sabe, as pessoas olham para você e falam assim, poxa, olha ele, parece que não se abala com as situações adversas. Eu quero o Deus dele. Olha minha mãe, olha o meu pai, como ele é usado por Deus, como ele ama a Deus, eu quero ser igual a ele. Eu falo para vocês, isso é verdade, as pessoas olham, te admiram e você nem sabe que você é um exemplo para algumas pessoas. Olha ao seu redor e seja um exemplo de verdade em nome de Jesus. Eu vou orar com você. Eu gostaria de chamar algumas pessoas aqui na frente que se identificaram com essa palavra. Em nome de Jesus. Eu quero chamar algumas pessoas aqui que talvez assim como eu falei há um tempo atrás, falaram assim, olha Senhor, eu sei que o Senhor me separou para uma obra nessa terra, mas eu quero ficar de boa agora, eu estou de boa. Eu quero chamar os obreiros que puderem vir aqui na frente para orar por essas pessoas, por favor. Eu quero orar por você, para que você se desperte. Eu quero orar para você e quero que você entenda que você tem um valor, que você é capaz, que o Senhor te separou para o ministério, que você tem sim utilidade para o ministério. Oh, aleluia! Eu quero em nome de Jesus que você se desperte nessa noite, e que lá na frente alguém possa dizer, chama ele, chama ela, chama ele, chama ela, porque ele é tão útil para a gente, que a pastora dessa igreja, ou o pastor dessa igreja, ou seja, onde você congregar, veja você como referência de alguém que pode ser um líder. Mas eu não tenho esse dom. Tem sim, você é o líder da sua casa, você é o líder da sua família, você é o líder do seu irmão mais novo. Você tem sim um papel de liderança, quer queira você ou não. Você é sim um discipulador. Oh, aleluia. Existem sim pessoas que vão ser discipuladas por você. Entenda isso. O chamado de todos é ir e fazer discípulos. E não importa que você vai falar para mim que você não tem o dom, não tem o chamado. Você é sim um discipulador. Seja do seu filho, seja do seu irmão mais novo. Você é sim. Pai eterno, maravilhoso Rei da glória, aqui está a sua igreja, Senhor. E eu quero despertar hoje, Pai querido, Pai santo, a sua igreja, Pai, para um avivamento missionário, Deus, para um avivamento evangelístico, Senhor. Eu quero em nome de Jesus, Pai querido, Pai santo, nesta noite, Pai, que haja um despertar, Senhor meu Deus, dessa igreja, de cada um que o Senhor trouxe aqui neste lugar, nessa noite, como pregador, como missionário, como profeta de Deus. Seja, Pai querido, Pai santo, dentro da sua casa, seja, Pai querido, Pai santo, no seu lar, na sua família, seja na escola ou no trabalho, Senhor. Eu sei, Senhor meu Deus, que essa palavra, Senhor, está indo de encontro a alguns corações nessa noite. Eu quero novamente, Senhor meu Deus, repreender agora, Pai, tudo aquilo, Senhor meu Deus, que tem impedido a sua igreja, que tem impedido essa casa, que tem impedido alguns irmãos de viverem, Senhor, Pai querido, Pai santo, a plenitude do
separou de exercer, Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, o dom a qual o Senhor derramou. Esses talentos, Senhor meu Deus, esses dons que têm sido enterrados. Oh, aleluia. Que haja um despertar nessa noite. Que haja, Pai querido, Pai santo, em o nome de Jesus, um avivamento nesses corações. Que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, Pai querido, em o nome de Jesus. Sobre os corações, sobre as vidas. Pai eterno, Pai amado, o Senhor nos chama, Senhor meu Deus, para exercer o nosso ministério, para sermos úteis, Pai querido, Pai santo, no ministério. Mas antes, Senhor meu Deus, o Senhor tem falado sobre cura. O Senhor tem falado que algumas coisas têm que ser colocadas no lugar. Pai eterno, que haja cura, que haja transformação. Toda a raiz da amargura, em o nome de Jesus, Pai, mais uma vez eu repreendo. Mais uma vez eu repreendo agora, Pai eterno, Rei da glória, em nome de Jesus. Tudo que não provém de Ti, Pai, desse coração, dessa alma. Toda palavra contrária que um dia foi dita, Pai querido, Pai santo. Toda mágoa, toda tristeza, Senhor, que um dia foi colocada. Toda desilusão ministerial. Oh, aleluia. Em nome de Jesus eu repreendo, Pai, agora. Eu repreendo agora. Que haja uma libertação, que haja uma transformação em nome de Jesus. Tira todo ressentimento, toda mágoa. Em nome de Jesus, Pai. E que vidas aqui entendam, Senhor, o seu chamado, o teu propósito. O seu chamado, o teu propósito para exercer o ministério do amor. Para exercer o ministério do amor, Pai querido, Pai santo. Em nome de Jesus. Que você possa vir aqui à frente. Em meus louvores, não fique tímido. Amém.